Olá, seja bem-vindo à nossa aula do capítulo 4 de Contabilidade Avançada. Hoje é um tema muito importante, que é o tema de combinação de negócios, né? Um tema que é um CPC muito complicado, com muito termo técnico. Veja que no livro nós colocamos até exemplos e soluções de caso para tentar facilitar o entendimento, porque realmente é um CPC que tem mais de 70 páginas, bastante exaustivo. Então vamos tentar dar uma simplificada, uma resumida nessa temática. Primeiro, nós precisamos entender algumas definições básicas para continuar. O que é combinação de negócios? Muita gente confunde, achando que qualquer associação de empresas, esse tipo de coisa, é uma combinação de negócios. Não é bem assim. Combinação de negócio é uma união de empresas, sim, em uma única entidade, tá? Porém, veja que ela diz assim, em que há a transferência do controle, obtenção do controle. Aqui é o ponto-chave. Só pode ser considerada uma combinação de negócios quando há transferência de controle. Ou seja, quem governava era uma empresa, passa a ser outra, ou uma terceira até. E o que é controle? Controle é poder de governar as políticas operacionais financeiras da outra companhia. Entendido esses termos, vamos então verificar como tratar uma combinação de negócios. Bom, primeiro, então, nós vamos especificar as demonstrações contábeis por parte de uma entidade, quando efetua uma combinação de negócios, e o método que deve ser utilizado é um método que eles chamam de purchase, ou método de compra, né? O método de aquisição aqui no Brasil. Este é o método que nós vamos tratar uma combinação de negócios. Mas antes disso, vamos trazer aqui alguns tipos de combinação de negócio. O primeiro tipo mais clássico é a chamada fusão. Na fusão eu tenho uma companhia, a companhia A, uma outra companhia, a companhia B, e as duas se juntam, morrem, desaparecem e nasce uma nova companhia, a companhia C. Então veja, nesse caso trata-se de uma fusão. É óbvio que uma fusão é uma combinação de negócio. Por quê? Porque há um controle novo nessa companhia C. Outro tipo é a chamada incorporação. Incorporação é o seguinte, eu tenho a companhia A e eu tenho a companhia B. A B morre e a A traz para dentro de si os ativos e passivos da B. Ela incorpora a B. Nesse caso, é uma combinação de negócio, por quê? Porque o controle da B, dos ativos e passivos da B, foi para A. E o terceiro tipo, que é o que nós temos que ter mais atenção, é o chamado aquisição. É quando a empresa A adquire uma parte da B. Então, continua existindo a A e continua existindo a B. Nesse caso, se não houver transferência de controle, ou seja, se nessa aquisição a A não passar a comandar a empresa B, não é uma combinação de negócio. Então, eu não vou usar essas regras que nós vamos aprender agora. Agora, se houver a A passar a comandar a B, então aí é uma combinação de negócios e você vai aplicar as regras que eu vou mencionar agora. Vamos entender o que é esse tal de método de aquisição? Aqui é o segredo de tudo. Olha só. A empresa, ela possui um conjunto de bens e direitos, não é? E obrigações. Ou seja, ela tem ativos e passivos, ela tem um patrimônio líquido. Então, a primeira coisa, eu tenho que considerar o patrimônio líquido de uma empresa. Imagina que ela tem um patrimônio de 100. Porém, a empresa, ela tem um valor de mercado. Nem sempre o valor que está na contabilidade reflete o valor de mercado. É o chamado valor justo, fair value, ou o valor de mercado mesmo. Bem, vamos imaginar que a nossa empresa no mercado vale 150. E tem uma terceira situação. A terceira situação é o seguinte, essa empresa pode valer 150, mas eu posso pagar muito menos ou muito mais por ela, por uma coisa que só eu sei. Muito menos se ela estiver vendendo, precisando vender, e eu me aproveito disso. E muito mais se eu tiver um interesse que só eu sei qual é. Vamos imaginar que a gente compre por 300. Olha, isso aqui é o chamado aplicar o método de aquisição. A diferença entre o valor de mercado para
o valor do PL a gente chama de mais-valia. E a diferença do valor que eu paguei para o valor de mercado é o que eu chamo de goodwill, ou ágio por expectativa de rentabilidade futura. Nós vamos ver exemplo para ver como contabilizar isso, porque de fato, assim, entender o conceito é fácil, mas como é que eu contabilizo os ativos e passivos que eu estou trazendo? Passos do método de compra. A primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar quem é que comprou quem. Pode parecer fácil, pô, isso é óbvio, quem comprou quem, mas às vezes não é tão simples assim, porque grandes companhias, por exemplo, fazem troca de ações e muitas vezes você não consegue identificar claramente qual empresa comprou qual. Tá? Segundo passo é mensurar claramente o custo da combinação de negócios. Quando a gente falou aqui o valor que eu comprei, nesse valor que eu comprei é o valor que eu paguei efetivamente e todos os custos que eu tenha para transferência de controle, emissão de ações, impostos e tudo mais. E depois, então, eu identifico quem é o comprador, mensuro qual foi o custo total e depois eu tenho que alocar o custo disso em ativos e passivos que vêm da outra entidade que nós adquirimos. Bom, o ponto principal para identificar a entidade que comprou é aquela que passa a ser a controladora. Você pode perguntar qual é a maior empresa, né? Será que, qual a maioria das pessoas que trabalham na nova gestão? São pistas para identificar quem é o adquirente. O custo é o valor justo na data de troca de ativos entregues de passivos incorridos, mais as ações emitidas para a troca de controle. E a alocação do custos. Ativos e passivos serão alocados à entidade adquirente ao seu valor justo, desde que satisfaçam os seguintes critérios. Primeiro, os ativos. Eu tenho que saber se o ativo é um ativo. Às vezes vem um ativo de uma outra empresa que para nós não é mais. Então, ele gera benefício econômico futuro? Então, eu posso reconhecer. Passivos, que serão exigidos. De fato, é um passivo. E ativos intangíveis e passivos contingentes, que seus valores possam ser confiáveis mensuradamente ao valor justo. Tem que seguir os 3 critérios. Então, toda vez que fizer uma combinação de negócio, você tem que fazer uma análise muito aprofundada contábil desses elementos. Alocação de custos para intangíveis. Deverão ser reconhecidos pelo adquirente e atenderem todos os requisitos para ser intangível. Então, é o que eu falei. Se ele não for mais um intangível, na acepção da palavra, você joga para a despesa. Alocação de custos. Um intangível poderá ser identificado como tal se for separável. E aí isso está na nossa videoaula sobre ativo intangível, que é o capítulo 3. E surgir um contrato legal de marcas e tal. Algumas pistas aqui para vocês. Olha só, o goodwill. No caso de goodwill, a diferença entre o custo da combinação de negócios e o valor justo, ela deve ser reconhecida na combinação como goodwill. Não será amortizado esse goodwill, ele será feito teste de impairment todo ano. E não é permitido o reconhecimento de goodwill negativo, ou também chamado de badwill. Se você comprar uma empresa pelo valor menor do que ela vale, você vai reconhecer uma receita como ganho. Você vai trazer os ativos e passivos e, como você pagou mais barato do que vale esses ativos e passivos, a diferença você vai, contrapartida, jogar no resultado. O que eu devo divulgar? Informações que permitam aos usuários avaliar a natureza e o efeito financeiro das combinações e o que foi realizado no período ou após o balanço patrimonial, mas antes de qualquer divulgação, qualquer fato que tenha relevância. Exemplo, divulga a data que comprou, o nome da entidade que está combinando, se precisou emitir títulos, porcentagem que eu comprei, custo discriminado por componentes e assim por diante. Outra coisa, importante divulgar, operações que eu vou vender da outra empresa, ou seja, que serão descontinuadas, valor reconhecido na data da aplicação de cada classe de ativo, se teve lucro ou prejuízo na adquirente, fatos que contribuíram para a avaliação de goodwill ou até de compra vantajosa, que é o termo que nós usamos
no caso em que eu comprei uma empresa por um valor menor do que ela vale. E assim, dessa forma, a gente contabiliza uma combinação de negócios. Veja que no livro Contabilidade Avançada, nós damos exemplos de como reconhecer os ativos e passivos advindos dessa combinação de negócios. Acompanhe lá, tem casos resolvidos para facilitar o entendimento. Até a próxima aula.